Por que tanta gente falha tentando ganhar dinheiro na internet? Não é por falta de método, até porque existem centenas ou milhares de métodos e vários deles funcionam. O problema é que a maioria das pessoas entra na ilusão de que é rápido, fácil e que só depende de você. Só que você pensar assim só faz com que você não entenda como o jogo funciona e termina que você não consegue ganhar dinheiro na internet. Não é rápido. Você vai levar tempo para construir produto, reputação e audiência. Não é fácil, exige muito teste, muita frustração, muita rejeição e é um universo que é tão vasto que você vai ficar constantemente enfrentando dúvidas. E não depende só de você, depende de algoritmo, de plataformas, de acertar o time, tudo isso influencia. Ganhar dinheiro na internet é possível, mas exige que você tenha uma base que pouca gente fala, entender o seu papel nesse ecossistema. E para você ter uma base forte, você precisa desses 4 fundamentos aqui. O primeiro deles é a identidade. Negócio nenhum cresce mais do que quem o conduz. E autoconhecimento não é só fazer lista de crenças, isso é um erro que muita gente comete. É investigar suas motivações reais, traços de personalidades, pontos de ruína. Então reflita, o que você tolera fazer todos os dias, mesmo sem resultado imediato? Então assim, na internet, por mais que seja mais fácil do que um negócio local, um negócio tradicional, porque você precisa ter um local físico, você precisa investir em estoque, contratar pessoas, investir dinheiro. Então, no digital você não precisa disso. Você basicamente precisa de tempo e dedicação. Só que ao mesmo tempo, como eu falei antes, não é rápido, não é fácil. Então você precisa encontrar uma coisa que você tenha capacidade de executar todos os dias, mesmo sem ter resultado imediato. Porque às vezes você pode acertar em cheio, mas às vezes você pode passar meses trabalhando em uma coisa sem ter o resultado que você espera. Então, se você não tiver uma capacidade mental forte e um preparo para resistir nesses momentos de baixa, você não vai conseguir. Então, quais são os seus traços obsessivos e onde isso pode ser uma vantagem? Então, quais são as coisas que você faz por amor, faz com dedicação de verdade? Quais são esses traços? Você precisa ter isso na cabeça, você precisa anotar isso. E você quer liberdade de tempo, de local ou de hierarquia? Você precisa ter isso em mente porque se você quer liberdade de tempo, você precisa investir tempo agora pensando nisso aí. E às vezes pode ser que essa liberdade de tempo você só consiga com um certo tipo de negócio. Já a liberdade de local, ou seja, você trabalhar em qualquer lugar do país ou do mundo, é até mais fácil de conseguir, porque você tendo uma habilidade em que você possa prestar serviço à distância, você já pode fazer isso. E a questão de hierarquia, aí seria, eu estou fazendo isso simplesmente para deixar meu emprego e ser meu patrão, para não ter que depender de ninguém, entendeu? Então você precisa ter isso na sua cabeça. E algumas ferramentas são MBTI, Enneagrama, psicoterapia, escrita reflexiva. Então, são coisas, às vezes só você escrever, você pegar um papel e começar a refletir, começar a tirar suas ideias do papel, já vão lhe ajudar a identificar, a ter um autoconhecimento e faz com que você supere essa coisa da identidade. E todo negócio começa na sua identidade, principalmente o negócio digital. A segunda fundamento que você precisa ter para ter uma base forte é o preparo. Execução consistente sem depender de motivação. Evite vício de consumir sem aplicar. Não adianta de nada você estudar, você fazer curso, você aprender uma coisa se você não aplica. Você tem que aplicar, você tem que botar a mão na massa, tem que cair em campo. Estabeleça sistemas, não metas soltas. Às vezes você só coloca uma meta, eu quero criar um produto digital para vender. Sim, mas se você não define um sistema, por exemplo, um framework de criar, tirar a ideia do papel, criar, executar, dar vida a esse produto, cadastrar na plataforma, colocar para vender. Isso aí seria um sistema. Então, se você repetir esse sistema várias vezes, ele vai virar um framework que você conseguirá executar ele várias vezes. Então, pare de só jogar meta. Crie um sistema
metódico de verdade, assim, que você diga até tal dia eu tenho que entregar isso, até tal dia eu tenho que entregar isso, para que você realmente tenha metas de verdade, não seja aquelas metas soltas. Crie rotinas de trabalho com blocos fixos, no lugar de você espalhar no seu dia. Você pode separar 2 horas para trabalho focado, 2 horas para pesquisa, 2 horas para venda. Isso se você tiver 6 horas por dia. Se você só tem 1 hora por dia, aí você pode dividir isso aí por semana. Na segunda-feira, eu apenas tiro ideia da cabeça. Na terça-feira, eu vou prospectar cliente. Na quarta-feira, eu posso gravar vídeo. Então, cada dia você pode definir como blocos. Então, organize sua rotina com base em blocos, não em tarefas. Use checklists diários com 2 tarefas críticas. Não pode ser genérico. O que é que isso quer dizer? Você tem que definir 1 ou 2 coisas que você precisa executar naquele dia. Não adianta você colocar 10 coisas. Colocou 1. Se você definiu, todos os dias eu tenho que estudar meia hora. A sua tarefa do dia vai ser estudar meia hora. Se você cumprir essa tarefa, você já pode se considerar produtivo. Então, use esses checklists diários. Avalie a semana com a nota de 0 a 10 e ajuste seus pontos fracos. Isso aqui vai fazer com que você tenha feedback constante do seu avanço. Então, todo fim de semana você vai lá e avalia como é que foi essa semana. Eu consegui cumprir? Se eu tinha 1 hora para trabalhar, eu consegui trabalhar? Não, teve 2 dias que eu não consegui porque surgiu uma urgência. Então, você já tem que ajustar e corrigir esses pontos fracos. Às vezes o seu ponto fraco pode ser uma falta de comunicação com alguém da família, ou pode ser uma falta de conhecimento técnico para uma coisa, uma tarefa que você precisa resolver e você não tem um conhecimento. Então, fazendo essa avaliação, você pode encontrar esses pontos fracos e corrigi-los. O próximo ponto é a monetização. Oferta clara, audiência específica, canal escalável. Para que você consiga se conectar com as pessoas, você precisa contar histórias para elas. Não adianta só querer vender. E as histórias, elas são o meio, não o fim. Você precisa resolver um problema real com algo que você domina ou está disposto a dominar. Às vezes você está aprendendo uma coisa e você já está ali no degrau 3. Você pode não ser o expert, mas vai ter gente que está no degrau 0, no degrau 1, que precisa dessa sua ajuda. Então você pode começar a resolver os problemas dessas pessoas que estão degraus abaixo de você, sem problema. E você vai documentando o seu desenvolvimento nessa habilidade para que você consiga mostrar que é capaz de resolver os problemas das pessoas. Posicionar-se com clareza. O que você entrega, para quem você entrega e com qual diferencial. Tem até um errinho aqui. Qual é o seu diferencial? Por que as pessoas devem contratar você? Às vezes seu diferencial é preço, às vezes seu diferencial é o tempo de entrega, às vezes é a qualidade, às vezes é um relatório. Então você precisa entender qual é o seu diferencial e o que você entrega e para quem você entrega. Por exemplo, no tráfego pago, você pode fazer tráfego para negócios locais, tráfego para infoprodutores, tráfego para autônomos, você pode dar aula de tráfego. Então, você saber o que você entrega. Eu sou gestor de tráfego pago no Meta Ads, por exemplo. Para quem é? Para negócios locais. Então, você está sendo certeiro. E qual é o seu diferencial? O meu diferencial é o preço e o contato próximo que eu tenho, porque eu trabalho só na minha cidade. Isso aí foi um exemplo, né? E aprenda o básico de copyright. Mapeamento de dores, oferta e funil. Isso aqui é o básico que você precisa saber para começar a trabalhar no digital. Você precisa entender pelo menos o básico de escrever textos. Você precisa identificar as dores, ou seja, os problemas que as pessoas enfrentam. Precisa aprender a fazer oferta e fazer funil básico, né? O funil o topo de funil, que são as pessoas que estão ali com um problema e às vezes não sabem que tem uma solução. O meio de funil, que são as pessoas que têm um problema já sabem que tem a solução. E o fundo de funil, que são as pessoas que têm um problema, sabem que existe uma solução e conhecem o seu serviço, conhecem o seu trabalho. Eu coloquei um exemplo aqui, né? Um terapeuta que não vendia nada passou a vender R$10.000 por mês quando focou em ansiedade feminina pós-parto e estruturou uma oferta de 4 encontros. Isso aqui seria um exemplo de saber para quem está falando, né? Ou seja, uma terapeuta, um psicólogo que
focou em ansiedade feminina pós-parto, ou seja, ela vai anunciar especificamente, ela sabe o que entrega, que é uma terapia, para recém-mães, né, pessoas, mulheres que acabaram de virar mães, e qual é o diferencial? São 4 encontros, ou seja, você entrega uma terapia rápida, né? Basicamente, se você fizer em um mês, seria apenas um mês, né? Se fosse um encontro semanal, seria um mês de atendimento. E o quarto fundamento seria o ambiente. A sua realidade precisa estar alinhada com sua meta. Não adianta de nada você definir uma meta e o seu ambiente, o seu entorno, seja ele digital ou seja ele físico, ele não está alinhado com essa meta. Você precisa seguir pessoas que estão alinhadas com o que você busca, você precisa andar com pessoas que estão alinhadas com o que você busca. E o ambiente não é só quem você anda, mas onde você mora, o que você consome, que horas você dorme. Se você quer saber como anda o seu ambiente, pergunte a você mesmo, seu cotidiano favorece foco e energia ou dispersão e exaustão? Porque às vezes você está precisando estudar, você precisa de concentração e você vive num ambiente que é caótico. Aí você precisa identificar um local onde você consiga se concentrar e às vezes não só local, às vezes é um horário. Ah, cara, eu preciso estar em silêncio. Acorda um pouco mais cedo. Faça um esforço ou durma um pouco mais tarde. Quando eu estava na faculdade, eu dormia um pouco mais tarde porque eu esperava minha esposa dormir, esperava meu filho dormir para eu conseguir estudar, para eu conseguir ler em silêncio, eu gostava de ler em silêncio. Outra coisa, suas referências, elas inspiram você ou lhe intimidam? Então, cuidado com quem você segue. Às vezes as pessoas estão ali na internet criando uma ilusão que faz com que você se intimide. Como assim intimidar? Você começa a pensar, cara, ele está num nível que eu nunca vou conseguir chegar. Por exemplo, mais uma vez, a coisa de acordar cedo. Tem gente que diz, você só vai ter sucesso se você acordar às 5 da manhã. Mas digamos que você trabalhe até meia-noite todos os dias. Você trabalha até meia-noite, vai para casa, tomar um banho, jantar. Como é que você vai acordar às 5 da manhã? Não tem como. Não tem como. Então você precisa ter muito cuidado com as mensagens, com as narrativas que são vendidas na internet e analisar se essa narrativa realmente faz sentido para você. Se for uma pessoa que serve apenas para lhe intimidar, não tenha pena, não tenha medo, pare de seguir. Siga, use referências com pessoas que lhe inspiram. Sigam pessoas que lhe inspiram, que fazem você olhar para você e dizer, poxa, eu consigo fazer isso que ele está dizendo. Isso aí é para mim. E você precisa ver se tem gente que te cobra ou apenas que te distrai. Às vezes você tem um colega de trabalho que ele só lhe bota para baixo. Ah, virou um blogueirinho, tá fazendo vídeo. Ah, mais um vendedorzinho de curso. Tenha cuidado com essas pessoas que, na verdade, elas são lobos em pele de cordeiro. Elas só servem para te colocar para baixo. Então, muito cuidado com quem você anda. E se você precisar de um acompanhamento mais próximo, invista numa mentoria que tenha o pé no chão. Evite aqueles mentores que vendem estilo de vida extravagantes, aqueles mentores que não mostram bastidores reais, que apenas tentam pegar você na ganância. E se você quer saber um pouco mais sobre como é a minha mentoria, aqui abaixo na descrição desse vídeo eu deixei um link, só para a gente não desvirtuar do assunto. Lá você pode entrar, vai ter uma página do Projeto Ignis, você clica no botão, fala comigo no WhatsApp que a gente conversa e eu vejo como eu posso lhe ajudar. Ganhar dinheiro no digital é 100% possível, mas ao mesmo tempo ela é uma jornada que vai cobrar um preço de você. Vai exigir que você dedique tempo, que você dedique energia, que você desconstrua o seu ego, porque você vai estar começando do zero, mesmo que você vá trabalhar na área que você já tem muita experiência, mas você está começando num universo em que as ferramentas para vender a sua habilidade, elas são novas para você e as pessoas que estão ali para lhe comprar, elas não lhe conhecem. Você precisa revisar suas crenças e você precisa entender que vai passar por frustrações constantes. Então,
Coloque isso na cabeça. E tenha mente de principiante. Com isso você consegue. Esqueça aquela coisa de vou ficar milionário. Quem te vender isso está mentindo para você. Simplesmente ela pode estar passando uma realidade que funcionou para ela há 2, 3, 4 anos atrás. Quem começou com infoproduto na pandemia, por exemplo, era só colocar qualquer coisa que você colocasse para vender, tinha muita gente para comprar. E hoje a realidade não é essa. Então, pense isso aqui como um investimento de médio e longo prazo. Mas se você seguir o que eu lhe falei nessa aula, vai funcionar para você. Vai dar certo. É só você ter resiliência. Todo esse esforço que você investir, ele vai ter um retorno real. Um retorno em liberdade, um retorno em alinhamento interno, onde você vai estar fazendo o que realmente faz sentido para você e uma contribuição significativa para o mundo, para outras pessoas. O conhecimento que você tem, a habilidade que você tem, pode ajudar outras pessoas a conseguirem superar obstáculos que elas têm. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like, deixa um comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!